Bom, pessoal, começando nossa segunda parte do nosso conteúdo sobre a resposta do metabolismo e o exercício físico, né? Só rever aqui um pouquinho sobre a interleucina 6, a gente falava sobre ela, né? Sobre os processos de inflamações e infecções que acontecem. O que ela faz? Ela luta contra bactérias como o pneumococo, que causa pneumonia, por exemplo. A gente tinha falado isso na aula de sistema imune, né? Ela estimula a produção de citocinas, né? Que auxiliam no combate a processos inflamatórios. Ela estimula o crescimento de linfócitos B, que lutam contra processos de cargas virais que entram no nosso organismo. Então parece que essa interleucina 6 ela é muito tem muitos benefícios, né? Ela acaba beneficiando bastante o nosso corpo. Seus níveis podem aumentar em até 6 vezes quando comparável ao nível de repouso. Olha que notícia boa. Então parece que quando nós realizamos a contração muscular, nós temos um aumento da produção da interleucina 6. E esse aumento pode chegar até 100 vezes mais do que o nível de repouso que nós temos quando não praticamos uma atividade, quando estamos parados, né? Então, parece ser interessantíssima, né? Além para a resposta imune, também o processo de metabolização de gorduras, né? Metabolização de glicose, como a gente tinha visto antes. E aqui, como eu falei anteriormente, o fator de necrose tumoral alfa, né? Que é um processo inflamatório perigoso no nosso organismo, né? Que causa processos de necrose nas nossas células, né? A interleucina 6 parece que inibe a ação dessa necrose que acontece, né, esses processos inflamatórios de necrose no nosso organismo. Então parece ser uma boa, né, contrair o músculo para que diminuam-se os processos inflamatórios no nosso organismo. E olha só, 100 vezes, né, 100 vezes mais alto quando comparado com o nível de repouso é muita coisa, tá? Então olha só, o ambiente anti-inflamatório proporcionado pela participação regular em exercício está ligado a reduções, olha só, reduções crônicas e menores riscos de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer. Aí eu posso listar também síndrome metabólica, hipertensão arterial, né? Então, assim, vários dos problemas crônicos causados pelo aumento do sedentarismo podem ser diminuídos, né, ou até cessados com a prática da atividade física devido a esse termo que a gente está utilizando agora, como músculo, como uma glândula endócrina, né, que acaba regulando os processos de produção do hormônio pelo nosso organismo. Olha que fascinante, cara, essa questão de produção de, na verdade, excitação da produção hormonal por parte do nosso músculo, né? É muito incrível. Então, olha só. A função básica de um hormônio é enviar um sinal a um tecido-alvo via seus receptores. Então, olha só. Essa parte que nós vamos falar agora é uma parte de texto base, é aquela coisa que você precisa ter na sua cabeça. Você não pode passar batido da aula daqui de hoje sem ter esses conhecimentos básicos que eu vou falar a partir de agora. Isso a gente vai até mais ou menos o slide 22, por aí 24, tá? Então, com exercícios de força, as unidades motoras, a gente já viu que é uma unidade motora, né, um axônio ligado à fibra muscular, através de um processo de envio de sinapses nervosas para a contração, né, que são descargas elétricas que provocam estímulos químicos para a contração muscular. Tudo bem. Então, com o exercício de força, as unidades motoras recrutadas comandam a quantidade de atividade muscular e, em contrapartida, a necessidade de vários hormônios que suportam as demandas homeostáticas agudas e de eventuais necessidades de reparo e recuperação dos danos induzidos pelo estresse do exercício, levando a adaptações de músculos em outros tecidos. O que ele está dizendo nesse texto, basicamente? É que o ato de contrair músculo, o ato da contração muscular, provoca demandas de quebra e retorno à homeostase, que durante esse processo excita e inibe vários tipos de hormônios que acabam produzindo adaptações no músculo e em outros tecidos. Então, essa necessidade constante de quebra da fibra muscular, reparo do tecido muscular e adaptação do tecido muscular acabam causando vários tipos de estímulos metabólicos de síntese e degradação de vários tipos de órgãos e sistemas, incluindo o sistema endócrino. Por exemplo, os adipócitos que liberam leptina para interação com outras células de gordura. Então, os adipócitos do nosso organismo acabam liberar certos tipos de hormônios para que haja interação com outras células.
Outro tipo de liberação também é do GH durante o exercício, que acaba excitando a produção de IGF-1, né? O que é o IGF-1? É um fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, né? Que acaba agindo diretamente. A sua produção é afetada pela quantidade de GH que é produzido, ou seja, o GH durante o exercício acaba incitando a produção de IGF-1, que tem um papel importante no crescimento e desenvolvimento do músculo. Além de, claro, diminuir o nível de glicose e reduzir o nível de gordura no nosso organismo. Então, parece que liberar mais GH durante o exercício, provocando maior liberação de GF1, acaba sendo um fator importante para o desenvolvimento e crescimento muscular, além de diminuir os níveis de glicose no nosso corpo. Tá? Então, olha só, aqui nós temos uma figura, né, de um indivíduo, nesse número 1 aqui, realizando um estímulo de exercício, né? Ou seja, está fazendo uma espécie de agachamento que na verdade quer falar de um exercício, uma atividade muscular. Variáveis como volume de treino, intensidade de treino e intervalos de descanso são importantíssimos para entender que tipo de hormônio você quer inibir ou produzir mais. Por exemplo, atividades de maiores durações, né? Atividades mais moderadas, de duração mais prolongadas, acabam aumentando a quantidade de glucagon liberado, que faz com que aumente o processo de oxidação de gordura. Incluindo o glucagon, nós vamos ter um maior processo também de aumento de cortisol, hormônio do crescimento, etc. Né? Então, isso faz com que essas forças mecânicas acabem provocando, né, um aumento na produção de hormônios, e essa liberação de hormônios acaba acontecendo na nossa corrente sanguínea 1. Né? Quando ocorre na corrente sanguínea, quer dizer que a glândula excretora do hormônio joga o hormônio na corrente sanguínea, fazendo com que viaje até o tecido-alvo. O tecido-alvo ele capta, né, essa informação através dos seus receptores, tá? Observem aqui, ó. Aqui a viagem, acompanhe comigo no slide, a viagem dos hormônios, né? A liberação desses hormônios para os receptores celulares específicos no tecido. Reparem que aqui a célula acaba fazendo a captação específica, que os receptores captam especificamente, né, esses sinais e acabam enviando essa mensagem para o tecido muscular, que acaba realizando as atividades ou desempenhando as funções necessárias que são comandadas, como por exemplo, né, a síntese proteica. Como a gente já viu nas nossas aulas anteriormente, já falamos sobre síntese proteica, a produção, né, a demanda de produção relacionada a RNA mensageiro, né, ribossomial, ribossômico, tá? Então a gente já viu esse processo aí. A outra forma também, pessoal, de liberação, nós temos a liberação autócrina. Espera que tem alguém com o microfone ligado aí. Quem tiver com o microfone ligado, desliga aí, por favor. O Marcos. Pronto. Mutei. Beleza, ok? Então, vamos lá. A liberação autócrina do hormônio, o que ela acontece? A mesma célula que libera o hormônio é a mesma célula que pega o próprio hormônio liberado por ela. Auto, né? Da ideia de que ela é autossuficiente, da ideia de que ela autoproduz e autoconsome o hormônio produzido. Já a liberação parácrina, né? Ela vai de uma célula a outras células, mas esse caso de células, as outras são bem próximas, tá? E tem basicamente um comando de sinal mais, como posso dizer, mais direcionado, mais específico, realmente para a transmissão delas é bem mais, elas são bem parecidas em sua composição, então elas acabam enviando esse sinal para uma fonte de células mais próximas uma da outra e tem características um pouco semelhantes. Então, o que é que nós temos aqui? A liberação de hormônios é sensível à variação aguda de um programa de treinamento que acaba envolvendo o quê? A quantidade de massa muscular recrutada, né? Então, se eu conseguir entender que a contração muscular acaba alterando o meu sistema hormonal, eu consigo entender que quanto mais unidades motoras contraem, mais alterações eu tenho. Então, a quantidade de massa muscular acaba interferindo na quantidade de hormônio secretado. A intensidade da sessão de treinamento. Então, dependendo da intensidade, intensidades maiores ou intensidades menores vão acabar inibindo ou conduzindo a uma maior produção de hormônios. O intervalo entre as séries de exercícios. Então, por exemplo, às vezes um intervalo mais prolongado faz com que a quantidade de sangue no nosso organismo propicie uma maior recuperação do corpo, fazendo com que a quantidade
sanguínea de hormônios fique mais acentuada, por exemplo. Tá? Então isso acaba interferindo na glândula secretora. E o volume total de trabalho. Claro, o volume total de trabalho acaba influenciando ao longo dos períodos pós-treinamento, né? Ou até mesmo da forma crônica do exercício, e o quanto de hormônio ele vai ser secretado depois desse processo. Tá? Então aqui nós falamos basicamente, né, nas alterações da quantidade hormonal dentro do nosso organismo. Ó, por exemplo, a gente falou anteriormente na alteração do volume de fluidos, né, a quantidade de fluidos vai acabar influenciando, né, na quantidade hormonal dentro do nosso sangue. A segunda é a quantidade de síntese e quantidade de hormônios organizados dentro das nossas glândulas, né? Ou seja, os fatores que vão poder alterar a liberação e a concentração do hormônio circulante. Taxa de liberação de hormônio pelo tecido, o tempo que leva para a glândula liberar e o tecido receber essa informação. Se o tecido está demorando para receber essa informação, isso acaba afetando na taxa da liberação hormonal. E aqui, pessoal, mais voltado para o treinamento, né, nós temos os intervalos de descanso e atividade muscular. O descanso nos músculos periféricos e o acúmulo de hormônio no sangue venoso. Então, quando eu tenho um maior tempo de descanso, eu acabo, durante o processo de transporte de sangue do sangue venoso, não falo do arterial, mas do venoso, ele acaba acumulando mais sangue, né? Então, durante esse período de descanso, esses músculos periféricos acabam não recebendo a quantidade de sangue colocada normal, né? Esse fluxo acaba acumulando, né? Nesse organismo, no retorno do sangue venoso, faz com que também aumente a quantidade de hormônios dentro desse sangue, tá bom? Então, olha só, isso aqui é um básico que vocês precisam ter, tá? De argumentação quando forem falar por aí sobre a resposta que o treino resistido pode oferecer com relação ao sistema endócrino, tá? Treino de força pode aumentar agudamente as concentrações de hormônio na circulação sanguínea, tudo bem, né? Embora os hormônios tenham diferentes de sensibilidade a diferentes tipos de variáveis agudos de um programa. Quando ele fala de programa, um programa de treinamento. Então, dependendo do tipo de treino, se é um treino de força, um treino de potência, um treino de hipertrofia, um treino de resistência muscular, um treino de endurance que dura muito tempo. Então, dependendo do tipo de treinamento a que a pessoa está sendo exposta, nós teremos uma ação, né, diferente, a quantidade de hormônios e os tipos de hormônios secretados vão ser diferentes. O sistema endócrino tem uma função de apoio importante para os mecanismos de adaptação, sendo que com o treino contínuo acaba por aumentar a produção de força pelos músculos. Então aqui um conceito básico relacionado à associação entre o treino resistido e a função endócrina. No entanto, as respostas hormonais a exercícios de força estão altamente integradas à condição nutricional, ingesta nutricional aguda, condicionamento de treinamento e outros fatores externos, então, como estresse, sono, doença, que influenciam os processos de remodelagem e reparo no organismo. Então, é importante a pessoa entender que não somente o treinamento, mas os processos externos acabam influenciando, inclusive, no treinamento. Tire por uma pessoa que está em jejum, né? Ela pode ter uma regulação pífia com relação à quantidade de insulina sanguínea no organismo dela, né? Ou a quantidade secretada de insulina no corpo pode ser em demasia, porque ela já estava em estado de cetose, a quantidade de glicose no corpo estava baixa. Então isso pode trazer benefícios durante o processo de treinamento, a pessoa pode passar mal com hipoglicemia. A regulação das concentrações de glicose no sangue, regulação de líquidos, controle da temperatura, diâmetro dos vasos, função cerebral, metabolismo de minerais, são algumas funções que acabam sendo funções fisiológicas reguladoras ou mediadas por ações dos hormônios durante o exercício. Tá? Concluída uma sessão de treino, os sistemas hormonais do organismo ajudam a mediar os processos de reparo e remodelagem do tecido danificado ou corrompido. Ou rompido, na verdade. Com o envolvimento da modulação de respostas anabólicas e catabólicas nas células e nos tecidos afetados pela exceção de exercícios. Por exemplo, pessoal, o GH, durante o treinamento, durante a prática do exercício, no exercício, ele tem uma característica mais catabólica, ele tem uma característica mais de depressão de gasto. Entretanto, esse mesmo GH, durante o repouso, durante o descanso, ele tem características mais anabólicas, né? Ele tem características maiores de fatores de crescimento, realmente, inclusive crescimento muscular.
Glândulas endócrinas e tecidos melhoram sua estrutura e funcionamento para lidar com as demandas fisiológicas de um treino resistido. O estresse induzido pelos exercícios de forças induz uma resposta de diversos sistemas envolvidos na ação, recuperação e homeostasia, o que inclui glândulas endócrinas. O sistema endócrino pode ser ativado em resposta ao estresse decorrente de um exercício de força de alta intensidade ou ser alterado após um período de treino resistido. Ocorrem muitas adaptações no sistema endo, para e autócrino, sendo muitas vezes difícil a distinção entre eles. Essas mudanças têm uma relação temporária com alteração nos órgãos, como a tolerância ao estresse do exercício. Então, o estresse físico pode aumentar uma concentração hormonal no sangue, ainda que isso não signifique que todos os tecidos alvos serão afetados. Então, olha só, o tipo de treinamento realizado pode aumentar uma concentração de hormônio no sangue ou não, né? Dependendo do tipo de exercício que é feito durante a prescrição do treinamento, que é feito durante o ato do trabalho, né? Afeta o tipo de hormônio que será produzido para o nosso corpo. Por exemplo, treino de força, treino de resistência, acaba sendo afetados. Então, olha só, a partir de agora a gente vai citar alguns tipos de hormônio e quais são as ações deles. Isso vai facilitar um pouco a atividade de vocês. Então, por exemplo, nós temos um aumento da testosterona quando nós encontramos exercícios com grandes grupos musculares. O que seriam exercícios de grandes grupos musculares? É encontrado um aumento dessa produção de testosterona quando alguém faz leg press. É encontrado um aumento desse hormônio quando alguém faz supino. É encontrado esse aumento de hormônio quando alguém faz levantamento terra, né? Então, exercícios de grandes grupos musculares aumentam a quantidade de produção de testosterona. A alta resistência, né, ou seja, um treino de alta intensidade, pelo que visto 85 a 95% de um RM, nós já conversamos, discutimos sobre o que seria esse 1% de um RM discutido aqui, é uma carga alta. Então, parece que cargas altas também levam a quantidade de testosterona, né? Um volume de treino moderado a alto, com múltiplas séries, ou seja, 3 séries de supino, 4 séries de leg, 5 séries de agachamento, múltiplas séries, né? E exercícios, ou ambos. Pequenos intervalos de descanso. Então, para certos estudos, encontra-se um maior aumento de testosterona quando nós temos uma menor quantidade de descanso numa atividade. Então, aqui, pessoal, é uma lista do que o GH pode produzir no nosso organismo. Olha só. Diminuição da utilização de glicose, diminuição da síntese de glicogênio, aumento da síntese proteica, aumento da utilização de ácido graxo, aumento de lipólise, aumento da síntese de colágeno. Então, é muita coisa. O GH age de diversas maneiras. Então, todas essas funções realizadas pelo GH, elas vão ter sim a sua perspectiva catabólica e anabólica. Por exemplo, diminuição da síntese de glicogênio, né? E aqui já nós temos um aumento da síntese proteica. Quando a gente sabe que o aumento da síntese proteica está ligado à produção, né? A questão anabólica, né? Então, o aumento da quantidade de proteínas, né? A diminuição da síntese de glicogênio significa que ele vai diminuir a quantidade de glicogênio que será estocado e produzido pelo corpo. Isso por quê? Porque durante um exercício físico, ele faz com que o processo de metabolismo acelera quando há uma produção e presença do GH durante o exercício físico, ele proporciona uma quebra maior da quantidade de glicose e glicogênio no nosso organismo também, tá? Então, olha só, parece aumentar durante uma média de 30 minutos de exercício, né? O GH parece que ele tem um certo aumento durante 30 minutos após o exercício de força, né? O aumento desses valores está associado ao envolvimento de mais massa muscular para a realização de um exercício físico, aumento da intensidade do exercício, do volume do exercício e um menor intervalo entre séries. Então, parece que treinos mais intensos, né? Treinos envolvendo múltiplas séries, com treino mais puxado, mais forte, faz com que nós temos um aumento também na produção de GH. Tem uma relação significativa com a magnitude da hipertrofia dos tipos de fibra 1 e 2. A gente falou também sobre os tipos de fibra brancas, intermediárias, vermelhas. São fibras que podem sofrer processos de hipertrofia. Isso indica que o GH, de certa forma, influencia a hipertrofia das fibras musculares. Correto.
Exatamente. O aumento do volume de exercício de força costuma aumentar a resposta aguda do GH. Programas de. Quem entrou agora, por favor, desliga o microfone, tá? Obrigado, acho que desligou. Então vamos voltar para o GH. Né? Cadê o GH? GH está aqui. O aumento do volume de força costuma aumentar a resposta. Espera aí, deixa eu botar a telinha para todo mundo me ver aqui. Aqui. Programas de treino de intensidade moderada e a elevada no trabalho total, com curtos intervalos de descanso, parecem apresentar maiores efeitos na resposta aguda do TH, em comparação com treinos de força ou potência convencionais que utilizam cargas altas e poucas repetições. Então, nós também temos a opção de treinos com resposta aguda maior do GH, uma maior apresentação, quando ainda assim os intervalos de descanso são curtos, mas com um programa de treino com intensidade um pouco mais moderada, né? O IGF-1, que nós falamos anteriormente, né? Possui uma interação com receptores no músculo que estimula a sinalização da mTOR, que mediu o aumento da síntese proteica, é importantíssimo a mTOR na contração muscular. Interage com o músculo esquelético e se envolve com as adaptações musculares, sua liberação é estimulada pela contração e o dano muscular, né? O treino resistido prolongado tende a aumentar a concentração e repouso de IGF-1 nos homens. Mulheres também mostram elevações de IGF-1, particularmente em treinos com alto volume. Sabemos que as mulheres elas têm uma menor capacidade de desenvolvimento muscular devido a questões realmente hormonais, como menor produção de testosterona. Isso acaba afetando com relação à produção de outros tipos de hormônio também. Então acaba que as mulheres parece que precisam ter que fazer um pouco mais de força e mais empenho para aumentos de volumes significativos na musculatura em contrapartida a homens, né? E parece então que a intensidade e volume do treino são importantes nas adaptações crônicas do IGF-1 e que o sistema, né, do IGF passa por adaptações com o treinamento. A insulina, senhoras e senhores, a gente sempre bate na tecla da insulina e glucagon, um tema muito importante, a gente sempre discorre sobre ele, né? Ele influencia a síntese proteica do organismo, possui redução causada pelo exercício de forma aguda, ou seja, a quantidade de insulina pode ser reduzida de forma aguda durante o treinamento, a gente vai falar sobre isso. Por quê, né? Exercícios agudos em jejum costumam resultar em concentrações circulantes mais baixas de insulina, né? E menores valores séricos de concentração com treino de força regular. Então, olha só essa imagem aqui. Nós temos uma secreção aumentada de insulina, maioria dos tecidos, tecido adiposo, fígado e músculos e fígado. Quando essa maior secreção de insulina é atingida pelo fígado, né? O que nós temos? Um aumento da síntese, ou seja, aumento de produção de ácidos graxos e triacilglicerol, o que faz com que caia a glicogenólise. A gente viu isso, a gente viu esses termos, tá? E para que você que não viu esses termos ainda, no final da aula eu estou preparando um conteúdo para você. Não se preocupe, você vai ficar maravilhado com o que eu preparei para vocês aqui, tá? Então, assim, aumenta-se a síntese de ácido graxo, ou seja, começa a produzir mais ácido graxo, e triacilglicerol, ou seja, começa a aumentar a produção de triglicerídeos, né? Diminuindo assim a glicogenólise. No fígado e no músculo, aumenta a síntese de glicogênio, desculpa, ou seja, a quantidade de glicogênio sobe, então diminui a quantidade de glicogenólise. Então, quando eu tenho uma maior produção de glicogênio, eu com certeza durante esse período eu acabo tendo uma quantidade menor, né, de quebra desse glicogênio. Então, se eu tenho uma secreção aumentada de insulina, eu acabo estimulando mais a, a síntese, né, a produção de glicogênio. Por quê? A insulina ela vai provocar o adentro, né, a entrada da glicose dentro da célula. Então, se essa glicose dentro da célula ela não for utilizada como fonte de energia, senhoras e senhores, nós lembramos disso. O que, é que vai acontecer? Ela vai ser utilizada como uma reserva de energia. Se ela vai ser utilizada como reserva de energia, essa glicose, ela vai ser utilizada como reserva de energia de duas maneiras. Ou ela vai se estocar junto com outras glicoses, formando glicogênio, ou ela vai se estocar, se transformar, né, em um triacilglicerol ou um ácido graxo livre, né, que é o três ácidos graxos livres ligados a um glicerol formam um triglicerídeo. Então,
Senhoras e senhores, maior quantidade de insulina aumentada é sinal de que tem mais glicose no corpo, sinal de que vai acabar aumentando a quantidade de gordura. E olha que gráfico interessante. Nossa aula está acabando, hein? Olha que gráfico interessante. A quantidade de insulina no nosso organismo plasmática, né? E a duração de um exercício. Quanto mais tempo passa em minutos, olha, aqui 30 minutos de atividade, a quantidade de insulina foi caindo cada vez mais. Né? Por que a quantidade de insulina corrente no nosso organismo foi caindo durante a realização da atividade? É sinal de que os esforços realizados durante o exercício físico fizeram com que polipeptídicos proteicos de dentro da célula, como, por exemplo, o GLUT4, que a gente falou sobre esse GLUT4, né? Uma proteína celular que auxilia, possibilita a entrada da glicose dentro da célula sem uma plena utilização da insulina, né? Acaba atuando mais durante o processo da contração ou do treinamento. Então, parece que se eu não tenho uma quantidade, ou seja, se a quantidade insulínica cai durante o exercício, é porque eu tenho outros mecanismos contráteis dentro da musculatura que vão possibilitar a entrada, a captação da glicose sanguínea sem uma necessidade do uso da insulina. Né? Perceba aqui que quanto mais intenso fica a atividade, né? Quanto mais acelerada fica a atividade, menor a quantidade de insulina plasmática no nosso organismo. Então, a 75% do VO2 máximo, né? Seria em torno de 80% da frequência cardíaca de reserva. Nós temos uma quantidade menor de uso da insulina, mas quando a atividade fica mais intensa, realmente é utilizada com maior propósito, porque realmente a atividade está em plena e alta intensidade, vamos precisar de mais insulina para a contração muscular. Aqui a gente tem um gráfico, pessoal, falando, por exemplo, da epinefrina e norepinefrina, que para ficar mais fácil a ideia do que é isso, é a adrenalina e noradrenalina. São hormônios estimuladores do aumento da frequência cardíaca. Então, a adrenalina, né, que você sabe, né, estímulo, mais força, mais velocidade. Então, nós temos com relação ao aumento da intensidade da atividade, ou seja, quanto mais intensa fica o exercício, maiores os níveis de adrenalina e noradrenalina sanguínea concentrada no nosso plasma, né, no nosso sangue. Ou seja, quanto mais intenso fica, aumenta a produção de adrenalina e noradrenalina. Quem já fez exercícios com tiros, sprints, correu bem rápido, sabe do que eu estou falando com relação ao aumento da intensidade. E olha só, nesse gráfico aqui do lado, quando eu tenho um aumento da adrenalina e da noradrenalina, o que acontece com o meu corpo? Eu tenho uma diminuição da insulina e eu tenho um aumento do glucagon. Lembra dessa relação que eu falava para vocês? Toda vez que eu tenho muita insulina, eu tenho pouco glucagon. Eles são antagonistas. E toda vez que eu tenho uma quantidade maior de glucagon, eu tenho uma quantidade menor de insulina e vice-versa, né? Então isso acontece. Então quando eu tenho uma maior quantidade de adrenalina e noradrenalina, isso causa uma diminuição na insulina, um aumento no glucagon. Se isso está acontecendo numa célula adiposa, vamos lá. Se isso, né, de aumentar o glucagon e diminuir a insulina está acontecendo numa célula adiposa, o que acaba acontecendo? O triglicerídeo vai ser incitado a se dividir, a se quebrar em ácido graxo livre. Pessoal, a gente está descrevendo aqui a lipólise, a quebra da gordura. A gente falou sobre a quebra da gordura. O que acontece? Aumento do glucagon provoca o hormônio lipase sensível, perilipinas, quebra do triglicerídeo, aumento do ácido graxo livre dentro do plasma sanguíneo. Se isso acontece no fígado, o que acontece? O glicogênio acaba sendo quebrado em glicose e vai tentar manter a glicemia sanguínea do indivíduo. Tá? Então, olha só, uma pesquisa feita na Noruega com 4 semanas de treinamento unilateral de força durante 11 semanas utilizou 2 protocolos. Um protocolo que fez leg press antes dos exercícios para quem fosse fazer flexão de cotovelo num dos braços. E o protocolo número 2 não fez sessão de leg press nenhuma, só botou o cara para fazer flexão de braço. Tá bom?
O que aconteceu? Quais foram os resultados que nós tivemos? Nós tivemos maior nível de testosterona sérica e GH para quem realizou leg press antes do exercício, ou seja, parece que fazer uma atividade antes da atividade alvo provocou um aumento do GH e da testosterona. Os dois braços tiveram um aumento no RM, no rosca bíceps, tudo bem. Potência também, os dois tiveram, maravilhoso. A gente já falou sobre o sistema neural, o que ele faz com a gente com relação a esse aumento. Né? Aumento de força, não de hipertrofia, a gente falou lá atrás, lembra? O aumento nas medidas favoreceu o braço treinado após a realização do leg press. Opa! Nós temos um aumento na força, que é diferente da hipertrofia, nos dois lados. Perfeito. Que a adaptação neural acontece de forma mais aguda, né? A gente viu sobre isso, mas o aumento da secção transversa, o aumento do diâmetro muscular, aconteceu melhor para quem? Para quem fez o protocolo 1. Quem realizou as atividades no leg press. Então, atividades que você fez antes para provocar, né, o aumento de testosterona de GH, como a gente viu que são exercícios multiarticulares, exercícios de grandes grupos musculares, né, acabou provocando maior excitação da produção de GH e testosterona. Né? Então, olha só. Esse gráfico é muito bonito, cara. Percentual do VO2, ou seja, aqui foi uma atividade gradativa. A atividade foi crescendo o nível de intensidade dela, né? E aqui a gente pode perceber o cortisol no plasma sanguíneo e o nível de hormônio do crescimento GH no plasma sanguíneo. Parece que nós temos um aumento aqui, ó, saindo da faixa do 0, indo para 50, no cortisol, quando a atividade está passando, né, está chegando próximo a 80% de VO2 máximo. Ou seja, quando a atividade está começando a ficar bem intensa, né, parece que a quantidade de cortisol aumenta bastante. Ora, estresse, né, cortisol. Enquanto que o aumento, né, da saída do 0 para 40, né, 60% de VO2, já começou aqui a mudança na produção de GH. Perceba que o aumento foi muito grande do GH sanguíneo no corpo quando o VO2 chegou a 100%. Então, o cara na atividade topada muito intensa, GH lá em cima. Né? Então, atividade bem intensa, como a gente viu anteriormente. E quanto à adrenalina e noradrenalina no plasma sanguíneo? Parece que esses níveis, agora nós estamos falando de semanas de treinamento, tá? A gente não está falando mais de percentual de VO2, é importante a gente entender isso. Da primeira semana, do estado zero para a primeira semana, teve uma queda no nível de adrenalina e noradrenalina, né? Do treino de resistência. E com o passar das semanas, esse nível foi caindo cada vez mais e se estabilizando. O que me sugere esse trabalho? Me dá a ideia de que o organismo desse indivíduo começou a se adaptar com o treinamento, ou seja, a atividade física fez com que os níveis de adrenalina e noradrenalina dele ficassem mais baixos. Ou seja, ele se adaptou aos esforços. Aquele esforço ele já não provoca um aumento constante, né, um nível alto na quantidade de adrenalina e noradrenalina dele. O que possivelmente aumentaria, quebraria sua homeostase, seria uma sobrecarga, ou seja, uma carga maior para que aumentasse esse nível. Então, olha só. Estamos já encerrando, falta 1 minuto e 40, eu vou conseguir. Tá? A quantidade de insulina plasmática, olha só, com o percentual do VO2, né? O que acontece? Diminui com relação à atividade, o nível mais baixo é 60% do VO2 máximo, como eu falei anteriormente. O nível vai baixando da insulina porque parece que o GLUT4, né? A proteína dentro da célula é quem começa a fazer grande parte da participação da entrada. É justamente por isso que indivíduos diabéticos deveriam fazer musculação. É o melhor remédio para diabético, porque ele vai usar essas proteínas de dentro da célula para colocar a insulina sanguínea dentro do corpo, dentro da célula. Então diminui o nível de insulina no sangue. Aqui nós temos também a insulina plasmática de indivíduos treinados e não treinados. A insulina plasmática de indivíduos treinados, um pouco maior que não treinados, né? Durante os minutos do treinamento de uma atividade. E olha só que resposta interessante. Olha só, diminuição da insulina conforme o aumento de percentual do VO2 e o aumento do tempo da atividade. Tá? Pessoal, eu vou abrir um outro vídeo para que vocês possam assistir, tá? Estou encerrando a atividade, vai acabar. O terceiro vídeo vai ser bem pequenininho mesmo, tá bom? Só para encerrar, porque já está dando meu tempo aqui. Eu vou abrir lá e vocês entrem de novo, para finalizar o conteúdo, hein? Bora lá?
Beleza, pessoal? Desmuta todo mundo aí. Beleza, professor. Vou abrir um terceiro e último vídeo só para finalizar o Beleza, último. beleza. É só para finalizar o último slide, a gente bater um papo rápido, tá bom?